Olá, povo de Deus, a graça e a paz, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está entrando aqui com a gente no canal Colégio do Discípulo, canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. E que bom ter você conosco, você que está entrando novamente, está sempre ajudando a gente, está sempre colaborando. Muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez, fique à vontade, afinal de contas esse canal também é seu canal. Para você que está entrando a primeira vez, esse canal também pode ser um pouquinho seu, basta você se inscrever, não esqueça também de dar o seu joinha, tá bom? Ativar o sininho para você receber as notificações. Quando você faz isso, você ajuda bastante esse canal, porque o YouTube vai entender com isso que os nossos conteúdos precisam de uma visualização maior. Então, quando você faz isso, o YouTube ele abre uma janela maior de visualizações para a gente, tá bom? Então, que bom poder ter você conosco e espero poder contribuir para a sua vida espiritual. O assunto aqui não é outro, o assunto aqui sempre é a palavra de Deus, e com isso, então, hoje eu quero falar da palavra de Deus. Hoje nós vamos para a nossa conversa sobre EBD, tá bom? Nós estamos na nossa lição de número 4, aproveito aqui para te lembrar, ou então para te trazer a ciência, você que não sabe, que nós aqui colocamos sempre a lição com uma semana de antecedência, tá bom? Então, se você for na playlist do segundo trimestre de 2024, já está lá a lição de número 4, como se conduzir na caminhada, dessa revista maravilhosa comentada pelo pastor Ziel Gomes, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Essa revista está muito boa, está muito top. Nessa lição de número 4, nós falamos sobre conduta, como se conduzir na caminhada. E o primeiro tópico nos mostrou o padrão de conduta da caminhada cristã. E o subtópico 1 nos mostrou que Jesus é o nosso padrão de conduta. Então nós precisamos ser parecidos com Cristo. Cristo é o modelo a ser seguido de padrão de conduta na caminhada cristã. Ou seja, precisamos ser parecidos com Cristo. Com isso me vem à memória do nosso apelido, vamos dizer assim. Por que somos chamados cristãos? Qual foi a origem do termo cristão? Qual é o significado do termo cristão? Você que carrega esse nome cristão. Vamos hoje na nossa conversa sobre EBD entender o significado de ser cristão, tá bom? Então fique até aí, vai na playlist porque tem link para sua escola bíblica dominical com dinâmica, subsídios e muito mais, tá bom? Também tem um link do nosso grupo no WhatsApp, o grupo manual da EBD, que tem professores, superintendentes de todo o Brasil com materiais, desde o maternal até a classe dos adultos da Betel, da CPAD, tem muita coisa boa para a sua escola bíblica dominical. E assim nós vamos sendo e seguindo, sempre sendo edificados pela palavra de Deus. Atos capítulo 11, versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então aqui foi a origem do termo cristão. Eles não trouxeram, reivindicaram, colocaram sobre eles esse apelido. Então, primeira coisa que você tem que entender foi que os gentios de Antioquia que colocaram sobre os seguidores de Cristo esse nome. E esse nome, provavelmente, era um insulto e não um elogio, tá bom? Então, no Novo Testamento, eu vou ler com você aqui, os crentes nunca se referem a si mesmos como cristãos, como eu disse. Em vez disso, usam termos como irmãos. Atos 15, no versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, também como discípulos. No mesmo texto de Atos 11, 26, a gente vê que foram os discípulos chamados de cristãos. Então, eles se chamavam de discípulos. Atos capítulo 9, no versículo 13, nós vemos também no diálogo de Ananias com Deus, quando Deus manda ele ir orar por Saulo, ele diz assim, e respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então também eram chamados de santos. A gente sair um pouquinho de Atos dos Apóstolos, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Paulo está terminando a segunda epístola de Coríntios e ele diz, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. Então eles também eram chamados de santos. Antes da sua conversão, Saulo de Tarso procurou aqueles que eram
do caminho. Olha só que interessante, Atos 9, versículo 2. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho. Então veja que aqui a referência que eles eram do caminho indica um rótulo inicial para os cristãos. Poderiam ter sido o povo do caminho. Por exemplo, Atos 19, versículo 9. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Também no capítulo 24, no versículo 22, então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, então eles também eram chamados daqueles do caminho. Os crentes em Cristo passaram a ser chamados cristãos durante o período de rápida expansão da igreja. A perseguição forçou muitos crentes a saírem de Jerusalém, fazendo com que se espalhassem por várias áreas e levassem consigo o evangelho. O evangelismo foi inicialmente limitado às populações judaicas, e isso mudou lá em Atos 11, versículo 20 e 21, diz que alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Barnabé estava em Antioquia, assim como o recém-convertido Saulo, e todos os da igreja de Antioquia. No texto onde a gente leu Atos 11, 26, mostra que ali então eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Na época em que os crentes receberam a denominação, de cristãos, durante um período de rápida expansão da igreja, era comum os gregos darem apelidos satíricos, sarcásticos, para determinados grupos. Assim, aqueles leais ao general romano Pompeu foram apelidados, por exemplo, de pompeianos. E os seguidores do general Sula foram chamados de sulanos. Os que elogiaram publicamente e entusiasticamente o imperador Nero Augusto foram apelidados de augustianos, que significa do partido de Augusto. Para os gregos, era tudo um divertido jogo de palavras e um gesto verbal de desprezo. Então, um novo grupo surgiu em Antioquia. Uma vez que eram caracterizados por comportamento e falas centrado em Cristo, os gregos os chamaram de cristãos, ou seja, do partido de Cristo. Nas primeiras décadas após a ressurreição, a palavra Cristo pouco significava para a população geral. De fato, algumas fontes antigas se referem aos crentes como os cristãos e relatavam que sua figura-chave era Cristo, refletindo um conhecimento limitado da fé real. Isso torna ainda mais provável que a palavra cristão tenha sido remendada por aqueles que não estavam envolvidos com o cristianismo. Os judeus incrédulos daquela época não se referiam aos crentes como cristãos, visto que Cristo significa Messias e se refere ao filho de Davi. Cristo era exatamente o que não acreditavam que Jesus fosse. Tal termo não teria sido usado pelos judeus até que se tornasse uma palavra independente e estabelecida. No livro de Atos, vemos os judeus incrédulos referindo-se aos cristãos como a seita dos nazarenos. Atos capítulo 24, versículo 5. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus, pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. E nós vemos em João, capítulo 1, no versículo 46, que Nazaré era uma cidade de baixa reputação entre os judeus. João escreve que quando Natanael conhece a Jesus, ele lhe pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tanto a Bíblia quanto a história sugerem que o termo cristão provavelmente foi concebido como um insulto zombeteiro, quando cunhado pela primeira vez. Na verdade, Pedro diz aos seus leitores para não ficarem envergonhados se forem chamados por esse termo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, no versículo 16. Pedro diz: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorie a Deus por meio deste nome. O que se dá a entender que Pedro está dizendo para os cristãos não ligarem para esse nome que estavam colocando neles de maneira sarcástica. Da mesma forma, quando Herodes Agripa rejeita o apelo de Paulo para ser salvo, ele diz, lá em Atos 26, 28, por pouco me persuades a fazer cristão. Ele provavelmente estava se utilizando da reputação negativa desse termo, porque ele, um rei, se submeteria à indignidade de ser chamado de cristão. Então, o termo cristão, ele iniciou-se entre os gentios da igreja de Antioquia, ele foi colocado
por pessoas não cristãs como uma maneira de zombar daqueles que eram do caminho, daqueles que eram seguidores de Cristo. Com isso, era um insulto. Mas cabe uma reflexão. O comportamento, as características, a fala, os ensinamentos daquelas pessoas eram os mesmos de Cristo. Por isso eles foram chamados daqueles do partido de Cristo, ou pequenos cristos. Ou seja, eles lembravam a Cristo. Então essa maneira de zombar acabou, na verdade, mostrando o que realmente eles eram. Por isso essa denominação ficou entre os cristãos mundiais, universais, que são conhecidos como cristãos. Então assim se iniciou o termo cristão e o seu significado é aqueles que são seguidores de Cristo. Eu te espero até os próximos vídeos, fique na paz e um abraço.